Paz de Deus todos, irmãos. Amém. Ah, que fraquinho. Paz de Deus todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Depois de um período aí sem estarmos reunidos aí fisicamente, nós temos aí essa bênção de estarmos retornando aos nossos cultos presenciais, ainda que com as restrições, né, impostas aí pela vigilância, né, pelo Ministério da Saúde, mas entendemos que é importante que nós estejamos na casa do Senhor. Rogamos aí aos irmãos que nós mantenhamos os protocolos, né? O distanciamento é importante. Aqueles que são grupos familiares, é claro, podem estar mais próximos, né? Mas a manutenção da máscara, o álcool, né? Ali a medição da temperatura, são coisas que nós precisamos fazer, né? Precisamos obedecer. Tivemos aí dias muito difíceis, irmãos, independente de qualquer coisa que falem, né? Nós vivemos, né? Nós vimos, temos muitos amigos, muitas pessoas conhecidas que passaram esses dias aí por uma situação bastante delicada. Muitos foram internados, né? Muitos estão ainda internados, né? Alguns faleceram, perdemos amigos novos aí, e realmente em decorrência da Covid. Então, entregamos tudo isso na mão de Deus, agradecemos pelos irmãos que hoje Deus já deu a graça de estarem aqui conosco. Hoje pela manhã tivemos já um culto maravilhoso, 37 pessoas tomaram ceia pela manhã hoje, né? Tinha mais pessoas, é óbvio. Nós estamos trabalhando com uma média de 40 pessoas por culto, né? Nós temos aí um lastro de 45 para entrar dentro dos 25 permitido, mas nós deixamos 40 apenas para que sobe aí um espaço para que algum visitante que porventura apareça, nós tenhamos condições também de dar aí um lugarzinho para que ele acompanhe o nosso culto, amém? Então eu peço aos irmãos que a gente continue orando, né? Orando por nós, pela nossa cidade. Jarinu completou 72 anos, né, de vida. A nossa Jarinu ainda é nova ainda, né? Em relação ao município, né? Nós somos ainda uma cidade muito nova. E é com certeza com várias coisas a serem vencidas, né? Ainda uma estrutura ainda a ser melhor elaborada. E nós agradecemos a Deus por todos os governantes que até aqui trouxeram Jarinu. E oramos por aquela que está hoje, né? A Débora Prado, que hoje é prefeita, nós temos orado por ela, né? Ontem nós tivemos lá pela manhã na prefeitura, onde vários pastores ali de várias igrejas, né? Oramos ali pela prefeitura, oramos pela prefeita, pelo secretariado, e nós estamos rogando a Deus e temos orado pelo estado, pela nossa nação, amém, irmãos? Nós, como servos de Deus, nós temos essa responsabilidade. A maior resposta que nós podemos ter em relação a toda a dificuldade que nós estamos enfrentando é a presença de Deus, é o toque de Deus, é a mão de Deus, e Deus só se manifesta através das nossas orações, amém? Então, como igreja, nós precisamos clamar ao Senhor, e agradeço a Deus pela vida de vocês. Agora há pouco a irmã Sueli, né, o Alexandre estava falando que a gente está com saudade, né, dá vontade até de se abraçar, mas por favor, não façam isso, né? Mantenham aí o distanciamento, mantenham as regras, e com certeza, eu creio do Senhor que isso vai passar, em nome de Jesus, né? Muito breve, se Deus quiser, nós vamos estar vivendo um outro tempo, um outro momento, e acima de tudo, nós permanecemos fiéis ao Senhor. Então hoje, Deus abençoe a você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero desde já informar para os irmãos que nós vamos manter os seguintes horários durante esses períodos que nós ainda estamos com restrições. Nós mantemos o horário aí pela manhã do domingo, o culto será das 9 às 10, à noite das 18 às 19, podendo às vezes passar alguns minutos, mas a ideia é que o culto tenha 1 hora, no máximo 1h15, né? Para que a gente diminuindo o tempo também, nós estamos colaborando para que não hajam aglomerações demoradas, né? Então vamos fazer isso de uma forma bem educada, respeitando aqueles critérios que nos foram colocados pela administração pública. E na quarta-feira também nós teremos culto aqui das 18h30 às 19h30. Nós mudamos o horário, por quê? Porque ainda existe a restrição das 20 horas, né?
Então, para que a gente termine antes das 20 horas, então às quartas-feiras o culto será das 18h30 às 19h30. Os irmãos que quiserem estar na quarta-feira também, nós iremos servir a ceia. Servimos a ceia pela manhã hoje, vamos servir agora à noite e vamos servir a ceia do Senhor também na quarta-feira. E se algum dos irmãos que estão impossibilitados de estar conosco na quarta-feira quiserem participar juntamente conosco da ceia, prepare na sua casa. Então, na ceia da quarta-feira nós vamos abrir aí também para os irmãos fazerem na sua casa, né? Separa aí um pouquinho de suco, um pedacinho de pão, né? E quando nós formos cear aqui, nós vamos cear juntamente com os irmãos. Se alguém hoje também na sua casa tiver, né, por acaso já se preparado para isso, para tomar em casa, no momento da ceia você também possa tomar aí na sua casa, e com certeza a mesma bênção vai estar na sua vida, a mesma comunhão que nós temos aqui alcançará a cada um dos nossos irmãos, mesmo que eles estejam distanciados de nós, amém? Deus possa abençoar os irmãos. Eu vou convidar o irmão Eric para dar a palavra inicial desta noite, né, e fazer a primeira oração em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus com todos, amém? Queria compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É muito conhecido essa passagem. O Senhor tem colocado no meu coração essa semana. Amém? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O Senhor me trouxe essa palavra, irmãos, esses tempos agora meditando na situação que está vivendo, né? Essa pandemia tem afetado muita gente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que, assim, essa pandemia nos pegou de surpresa. A gente esperava, eu como sou produtor, trabalho com flores e tal, 2020, o ano passado, era para ser um ano que a gente estava com expectativa de aumentar as vendas. Foi uma projeção que estava sendo, a gente ia ser acima da média, já estava já planejado. De repente veio a pandemia assim que a gente imaginasse. E aí o Senhor me colocou algo no coração que era assim: ela me pegou de surpresa, mas ele não. O Senhor não foi surpreendido pela pandemia, sabe, irmãos? E aí o Senhor me trouxe essa palavra, que quando ele fala assim, olha, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vem essa palavra no meu coração, não dizendo que nós vamos vencer, porque tem de bom ânimo que eu venci, vocês vão vencer também. Não é isso, ele venceu por nós, que é totalmente diferente. Nós não temos força para vencer, porque não se trata de nós, se trata dele. A obra, eu gosto sempre dos Antigo Testamento, quando Deus conversa com Moisés fala assim: eu não estou preparado. Mas o Senhor não queria saber, não era Moisés a questão, era o plano que ele tinha, era o propósito dele na nossa vida. Então a vitória não depende de nós, mas sim dele, é ele que vai dar. Não é do meu esforço, não é daquilo que eu vou fazer, mas daquilo que eu creio, porque o que eu preciso mais fazer é crer. Essa é a maior certeza que eu tenho. Não é eu que vou fazer, é eu que não sei o que. O Senhor ele está conosco, ele já determinou, ele já venceu. Eu gosto de meditar na palavra quando Jesus vai até que manda os discípulos atravessarem ao rio. Aí tem uma tempestade e o Senhor no meio da tempestade aparece. Ele não acalmou a tempestade para aparecer. Durante a tempestade ele estava lá, até os discípulos acharam que era um fantasma, e Pedro quis descer do barco naquele momento, e o Senhor não tinha acalmado a tempestade em si. Então, para Deus, essas situações não impedem a ajuda dele. Então, assim, o que eu vejo assim, a gente fica até aflito com toda a situação, a gente fica até perdido, mas o Senhor não está perdido. Nós estamos, mas ele não. Ele vê tudo com clareza. Quando Jesus, eu gosto de imaginar que Jesus atravessou naquele meio de tempestade, para ele não era nada. Ele teve um momento da passagem que fala que ele dormia no meio da tempestade. Os discípulos estavam desesperados, teve que acordar ele, para você ver que nada impede ele de agir. Não são essas circunstâncias, não tem o que possa impedir ele de agir. E o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, irmãos. Eu queria continuar e que a palavra continue queimando no coração dos irmãos. Amém? Deixa eu fazer uma breve oração então. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, principalmente que o Senhor nos concede, Pai. Eu louvo o Senhor porque é o Senhor que tem nos dado condição de estarmos aqui hoje, Pai.
Eu te louvo porque o Senhor tem falado grandemente conosco, Pai. No meio da situação que estamos vivendo tão terrível, Senhor, e o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem tido misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes nós fizemos uma tempestade no copo d'água, o Senhor vê numa perspectiva totalmente diferente de nós, ó Pai. Nós conseguimos ver o nosso horizonte, o Senhor vê de cima, Pai. O Senhor consegue ver o nosso passado, o nosso hoje e o nosso amanhã, Pai. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos permitido sempre, mais que te achou, Pai, quando as igrejas fecharam, mas a tua palavra não parou, Senhor Deus. O Senhor não parou de falar conosco. Nós vemos como o Senhor é poderoso, não tem o que impede o Senhor de agir, Pai. Nesse momento eu te peço, abençoa o culto, abençoa cada irmão que está aqui, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aquele que está nas casas vendo esse culto, Pai. Que você possa cuidar de cada lado, de cada família, Senhor Deus. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Deus com todos, amém? Amém. Vamos estar todos em pé para a gente estar louvando o nome do Senhor, amém? Como já foi dito essa noite, que Cristo venceu o mundo, nós também vamos vencer, amém? Independente se está tudo muito bem, se está tudo muito mal, Cristo venceu e Ele nos prometeu que iríamos vencer também, amém? Então vamos essa noite estar bendizendo o nome do Senhor. Eu te bendirei, em tuas bênçãos eu provar, teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, no deserto estiver, na solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei ao Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei ao Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, na luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ao soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano
noite falar, mostrar para Jesus que Ele realmente é tudo o que precisamos para viver, amém? Independente de tudo, Deus, devemos nos render sempre aos pés dEle e mostrar sempre o quanto Ele é essencial em nossas vidas, amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde
Glória a Deus. É tudo muito lindo a gente estar aqui juntos louvando o nome do Senhor, né? Mas eu vou estar compartilhando com a igreja um certo tempo, aproximadamente uns 6, 7 anos. Eu nasci e cresci no berço evangélico, né? E sempre estive ministrando, louvando ao Senhor. E com os meus 18 anos, vieram acontecer várias coisas na minha vida, principalmente dentro do meu ministério na igreja. E eu cheguei à conclusão, por frustração do homem, né, me frustrei com o homem, eu cheguei a falar assim que, Deus, eu não vou estar mais à frente do ministério, eu não quero mais participar do corpo da igreja, porque a minha decepção foi grande. Eu falei assim, Senhor, o Senhor conhece, eu vou estar indo sempre na igreja, mas eu vou ir como membro, que isso, aquilo, outro. E estava com essa ideia muito fixa na minha cabeça. E até que um dia eu fui, por coincidência, foi no acampamento do nosso ministério, e lá Deus falou grandemente ao meu coração. Falou assim que muitas vezes a gente acha que nós devemos tirar as nossas próprias conclusões nós mesmos. Mas não é isso que Deus quer para nós. Porque uma vez que você esteve aqui no altar, uma vez que você participou do corpo, do sangue dele, você deve mesmo estar aqui no meio dele. Amém? E quanto a isso eu fiquei muito assim, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa. E foi um quebrantamento muito grande na minha vida. Então eu acredito que essa noite, que vocês que estejam aí, que sabem que você um dia fez muito pela igreja, fez muito pelo ministério, mas se decepcionou, não sei se com os líderes, com o pastor, com o que seja, mas entenda que a essência da nossa adoração é Jesus, e que não devemos estar aqui por homens, mas sim por Deus. Amém? Desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, e estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. De imensurável valor,
expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A paz de Deus, todos irmãos. Glória a Deus. Estamos todos na casa do Senhor. Eu quero convidar a pastora Zildeni para estar orando aqui pelos pedidos de orações. E aí ela vai perguntar para os irmãos quem tem um pedido de oração, e quem também nos vê aí pelas redes sociais, também coloque o seu coração em Deus. Eu queria agradecer, enquanto a irmã vem aqui, agradecer pela pintura da igreja, né? Deus tocou o coração dos irmãos aí, né? Tá aqui o irmão Gilvan, irmão José, irmão Severino, né? Teve mais gente aí que andou. O Fernando vinha fiscalizar, né? O Fernando fiscalizou bastante aqui, né? A pintura, né? Acho que quase todo dia ele veio aqui fiscalizar. E tá aí, né? Graças a Deus a gente ganhou de doação todas as tintas, né? Ganhamos doação trabalho dos irmãos. O forro ali do salão, né? Foi passado o gesso ali, graças a Deus também foi uma doação. Então a gente agradece de muito, muito, muito mesmo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que têm colaborado, que têm cooperado. E aqueles que não vieram, né? Como eu não vim, mas orei, né? Acho que os irmãos também oraram, né? O irmão Zé trabalhou aqui. Eu vou pegar a irmã Sueli. Eu falei, tem que cuidar bem, né, do irmão Zé, porque o bicho é trabalhador, viu? Tem que dar bastante feijão lá para ele, mocotó. Olha, me surpreendeu aí como o irmão estava aí enganjado, né? O Severino já trabalha direto, né? Está sempre aí ajudando, a gente agradece a Deus, todos os irmãos, e que Deus abençoe muito vocês, né? E logo, logo nós vamos fazer um mutirão, né? Para a gente poder estar aí pegando agora na geral aí, restaurando o que falta. Mas os irmãos trabalharam bastante, a igreja está muito bonita e eu estou muito feliz pela graça que Deus nos tem dado, amém? Glória a Deus, a paz de Deus, irmãos. Amém. Ele falou do caderno, porque eu nunca falo, né? Quem tem oração, quem tem um pedido de oração, aí foi bem lembrado, né? Nós temos, amém? Mas já eu pergunto, mas dizem que o exemplo da casa é o que move, né? Tudo, né? E o pastor Sebastião sempre foi aí um homem muito guerreiro, tem sido, né? Então a gente tem que copiar nosso pastor, né, gente? As ovelhas copiam o pastor, né? E esse povo trabalhador aí tem caprichado, louvado seja o nome do Senhor. Deus merece, né? O nosso melhor. Se nós fizermos para Deus realmente, a recompensa vem dele, e a honra, a glória dele. Tudo que nós fazemos com perfeição, a honra e a glória para o Senhor, amém? Eu não tenho feito muitas coisas com perfeição não, mas eu tenho lutado.
eu tenho lutado para que Deus venha me dar a condição de fazer, não para honra e glória minha, e muitas vezes Deus nem permite, porque a gente às vezes quer glorificar o nosso nome, né? E aí Deus fala, não vai, enquanto você não fazer do jeito que tem que ser, do jeito que está escrito na palavra, eu não vou te dar vitória. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar? Quem tem um pedido de oração? Você aí na sua casa, nós aqui temos muitos pedidos de orações, né? É através da oração que Deus faz milagres, né? Para a família para a família Paulo, Lucimara, Giovana e Cláudio. Lucimara, né? Libertação, Guilherme, Gabriel e Vitor. Amém? E todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos conhecidos, Jarinu, né? Como já foi falado aqui, ontem foi aniversário. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, de pé sentado, da forma que você achar melhor. O importante é você entrar na presença do Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio. A palavra dele diz que onde estiver 2 ou mais, no nome dele ali, Ele estará presente. Então creia que o Senhor está aqui, independente dos nossos erros, defeitos, das nossas imperfeições. Ele é Deus de milagre para nos fazer sentir a presença dele, nos fazer ter a presença dele sobre as nossas vidas e sobre a nossa oração, daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado, nós queremos colocar aqui, Senhor, cada vida, Senhor, que pediu oração, do Senhor Paulo, pela Lucimara, pela Giovana, pelo Cláudio, Senhor, né, problemas na família, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor, sobre essas vidas, sobre aquele que está aí, não colocou o seu nome aqui para oração, sobre, Senhor, a cada família que está aqui, cada pessoa que está aqui representando a sua família, que o Senhor venha agir com o teu poder, com a tua graça, com a manifestação da tua grandeza, ó Pai. Também que o Senhor venha alcançando aquelas pessoas que estão enfermas, que estão, Senhor, no hospital, Senhor, no leito de dor, Senhor, numa UTI, numa CTI, que o Senhor venha com o teu poder, papai, tocando, Senhor, com as tuas mãos poderosas, as mãos do Senhor Jesus, que foi pregada lá na cruz, e o seu sangue derramou para nos lavar e nos purificar, Senhor, de toda enfermidade, de toda dor, Senhor, de toda iniquidade, Pai. Ele levou sobre si, Senhor, tudo isso lá na cruz por nós, papai, pelas nossas vidas, porque o amor dele é sobrenatural sobre nós. Por isso nós te pedimos, papai, em nome de Jesus, venha operar os teus milagres, venha alcançando as vidas, vai colocando as tuas mãos nessa pessoa que está aí no seu lado, na sua casa, com alguma dor, nos nossos entes queridos, nossos familiares, Pai. Vai manifestando o teu poder, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Guilherme, do Gabriel, do Vitor, que está com problema, Senhor, de libertação, do Marcos, Pai. Agora me traz o Senhor, eu não sei o sobrenome dele, mas tu sabes, ó Pai. Vai colocando as tuas mãos sobre cada vida daquelas que estão precisando de libertação. O nome também não está aqui, Pai. Vai manifestando a tua graça, Senhor. Vai libertando, vai curando, vai salvando, porque tu és Deus de misericórdia, Deus de graça, Pai. Nos leva, Pai, Senhor, ao sobrenatural do Senhor, para que nós venhamos compreender tudo que temos passado e qual tem sido o objetivo de tudo isso, Pai. Que é de nos humilharmos diante de Ti e buscar a Tua face, Senhor. Vai operando nos corações, vai operando sobre as vidas, sobre as famílias. É isso que eu te peço, Pai. Entrego cada vida aqui diante da Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor ouviu e recebeu as nossas orações para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Os aplausos sejam para Jesus. Amém. Nós vamos, se alguns irmãos trouxeram sua oferta, seu dízimo, nós vamos fazer um momento de oferta. Eu esqueci minhas carteiras tudo em casa, estou sem lenço e sem documento, que diz o pessoal, né? Só tirei o celular. O pessoal fala, celular não esquece, né? Mas os irmãos trouxeram suas ofertas, seus dízimos, poderão fazer em nome do Senhor Jesus, enquanto nós louvamos a Deus com mais um cântico. Amém.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Compartilhar um testemunho que eu ouvi ontem ali na prefeitura. Nós, há alguns dias atrás, nós fomos lá na unidade mista de saúde orarmos, né? Foram convocados aí os pastores e líderes das igrejas, né? Alguns pastores, o pastor Nino esteve lá com a gente, alguns de nós estivemos lá. Nós não convidamos todo mundo porque foi um pedido deles que não convidasse muita gente, por conta, para evitar aglomeração, mas fomos lá e foi bênção. E ontem o irmão testemunhou que naquele dia em que nós fomos orar, Jarino estava tendo uma média de atendimento ali na unidade básica de saúde de 80 atendimentos dia, né, do Covid. 80 pessoas todos os dias passavam por ali e estavam num momento tão grave que não tinha mais leito, né? Havia uma fila para que pudessem ir para a UTI e não tinha lugar. E graças a Deus, irmãos, nesses dias Deus tem trabalhado, né? E chegou agora nessa semana passada a ter 9 atendimentos num dia e a média está em torno de 20 por dia, né? Caindo dos 80 que estavam. Então a gente louva a Deus, que nós entendemos que Deus está trabalhando e o nosso desejo é que Deus possa zerar em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa tocar e que nós venhamos a ver o milagre de Deus, porque estamos orando e dizendo que Jarinu é do Senhor Jesus, amém? Nosso irmão pastor Nino vai estar ministrando a palavra. Muito sério hoje. Paz de Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, mais uma vez, nos encontrando no templo, né, na casa do Senhor. Graças a Deus pela vida aí dos nossos irmãos, né, que trabalharam incansavelmente
Amém? Os irmãos que trabalharam aí incansavelmente, né, para deixar bonita a casa do Pai. Também passei por aqui e olhei os irmãos também. Também fiscalizou? Deu uma fiscalizada, porque se não for para ajudar, é melhor não atrapalhar, né? Eu dei uma olhada, está ficando boa a casa do Pai aqui, fui embora e tem uma força na oração, né? E glória a Deus por esse momento que nós possamos nos encontrar. Hoje nós estamos num culto de ceia e nós sabemos que o tempo aí é meio escasso, então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo aqui. Deus com certeza já tem falado tremendamente conosco desde de manhã, desde cedo, continua falando aos nossos corações e nós nos alegramos, né, por podermos nos encontrar na casa do Senhor mais uma vez. Graças a Deus que Deus está nos dando força, né, irmão, para que nós venhamos permanecer. E também não é fácil, né? Os irmãos sabem que é uma peleja, mas Deus está na vida daqueles que crê, daqueles que buscam. Nós vamos ler aqui um versículo, nós vamos esticar muito, irmãos, por conta do horário, ainda temos a ceia para participarmos. No capítulo 16, 1 Samuel, versículo 9, a seguir, nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Que benção, né? Nós vemos aqui quando Deus escolhe, quando Deus te escolheu, você é exclusivamente de Deus. Deus te escolheu. Nós vemos aqui na palavra que Deus, ele tinha um propósito com Davi. E Deus conhece os nossos corações, Deus conhece Davi. Isso aqui nos faz lembrar de uma passagem de Natanael, quando ele se encontrou com Jesus a primeira vez, fisicamente, que ele viu Jesus. Fisicamente. Muitas das vezes nós conhecemos alguém pela primeira vez, nós nos apresentamos, não é assim? Muito prazer, Valdemir. Fala esse nome bonito, até treme, né? Prazer, Valdemir. Prazer, Danilo. Prazer, Sebastião, né? Muito prazer. Mas ali com Natanael foi diferente. Quando Jesus olhou Natanael a primeira vez para Natanael, ele falou: eita, né? Um verdadeiro israelita, olha aí. Né? Aí Natanael, obviamente, que se assustou, falou: mas eu nunca vi este homem. De onde será que me conhece? Imagina rapidamente que ele passou, né, no coração. Porque o povoado não era tantas pessoas e eles se conheciam por ali, né? E ele não havia se encontrado ainda com Jesus, ter tido um diálogo formal, frente a frente. Mas Jesus o conhecia. Jesus, quando ele ficou maravilhado, Jesus falou: olha, quando você estava conversando lá embaixo da árvore, embaixo da figueira, eu te vi lá. Ele falou: Senhor meu e Deus meu, né? Já reconheceu o senhorio do Senhor. Assim também é conosco. Jesus já nos conhece antes da gente se formar no ventre materno. Então, nós passamos aí por um período nas nossas vidas, Jesus já nos conhecia. Até chegar o dia em que teve esse encontro, né? Quando ele teve esse encontro conosco. Nós passamos por tantos momentos, né? Até o dia que nós realmente chegamos diante do Senhor. Então Deus nos olha, nos observa, sabe quem somos. Nós ainda estamos em dúvida com relação a Deus,
que conhecemos Deus de tanta maneira através da religião, e que quando nós encontramos o verdadeiro Jesus, que tem como nome amor, Deus é amor, e nós encontramos o amor na nossa vida, uma pessoa que sofreu tanto, né? Quantas vezes, né, irmão Marcos, nós perdemos o couro, né? Antigamente era chibatada nas costas que arrancava o couro, e nós perdemos o couro nas mãos de Satanás no mundo, e um dia nós encontramos com alguém que nos chama de servo, que fala para nós bem-vindo, que fala eu te amo, né? E a gente conhece o amor, coisa que estava escassa nas nossas vidas, né? Desde o tempo que nós nos conhecemos como gente, quando tinha o amor da mamãe. Aí sumiu essa parte da nossa vida por um tempo, e de repente nós nos encontramos de novo com o Senhor. Aí é maravilhoso, porque nós sentimos realmente o amor verdadeiro, o amor sem falha, o amor sem mentira, sem falsidade. Então nós vemos aqui, Deus escolheu Davi e colocaram tantas pessoas na frente, né, diante, pessoas formosas, pessoas, né, talvez um pouquinho mais preparada visualmente, fisicamente, talvez mais preparada, né? Mas de repente, aquele que conheceu Natanael, né, ele estava sondando o coração, e ele já conhecia Davi lá no meio das ovelhas. Ele já conhecia Davi lá suando lá para dar a comida para as ovelhas do rebanho do pai, né? Ele cuidando para que os lobos não devorasse as ovelhas, para que o urso, o leão não devorasse, estava ali suando, e Deus reconhece quando nós temos sinceridade no nosso coração, né? Muitas das vezes não é porque nós somos bons, nós somos perfeitos, Deus está procurando os perfeitos, não é por isso não, é porque Deus te conhece e Ele sabe que você tem condições de reinar naquilo que Ele colocar nas tuas mãos. Davi, ele foi chamado ali, foi ungido para quê? Para ser rei. Você também foi chamado para ser rei. Você tem que reinar a tua vida. Você tem que reinar a tua vida. Quando Davi foi ungido, Davi reinou 40 anos, ele reinou. Dele, 33 anos, ele reinou em Jerusalém, que não era fácil. E ele reinou desses 40 anos, 33 foi em Jerusalém. Ele reinou. Mas primeiro ele tinha que reinar nele. Às vezes nós cantamos aqui, vem reinar em mim, Senhor, e o Senhor começa a reinar em nós. Você tem se preocupado com o teu reino? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Será que você tem se preocupado com a tua vida espiritual, ou você tem se preocupado demais com os de fora? Eu vou te dizer uma coisa, se você não tiver preparado a sua estrutura espiritual, você não vai conseguir trazer para a presença de Deus aquele que você está querendo buscar, se a sua vida não estiver na perfeição. Nós vemos que Davi, ele foi ungido a rei, mas para ele assumir o cargo de rei, demorou, teve chão. Ele passou por muitas batalhas, muitas pelejas. Quando ele enfrentou o gigante, ele ainda não era rei. Ele já tinha sido ungido, né? Mas ele não era rei ainda. Às vezes o Senhor te chamou e Ele está querendo te capacitar, e você não está dando as condições para Deus reinar na tua vida. Deus já te chamou faz tempo, mas você já se posicionou da maneira que Deus te quer? Você já se colocou na presença de Deus da maneira pela qual você já parou para perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? A irmã estava falando aqui, ela foi chamada por louvor, e teve momentos na vida que ela foi frustrada, mas ela continuou se aperfeiçoando, reinando naquilo que Deus deu na mão dela. Com todas as falhas, né, irmã? Nós somos falhos, né, irmão? Somos falhos, mas Deus quer reinar em nós. Não interessa a nossa aparência que o mundo veja. Não interessa a maneira que as pessoas estão te olhando. Para Davi, ele era ruivo, formoso, de boa aparência, cuidava das ovelhas. Ele não tinha uma estrutura física, uma aparência de um rei para colocar medo, para intimidar as pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que a partir do momento que Samuel ungiu, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele já não tinha medo antes de Deus. Imagina depois. Imagina depois de ungido. Aí que a força veio mais, e ele foi para várias pelejas sem ser o rei ainda, diante dos homens. Mas diante de Deus ele já estava reinando na vida, no coração dele. E nós temos que saber administrar a nossa vida espiritual, se posicionar diante de Deus, que muitas das vezes nós buscamos, nós pedimos, nós pelejamos, parece que nós não alcançamos. Você está alcançando, mas você acha que não.
A tua vida já está na presença de Deus, mas você pensa que não. Por quê? Porque as tuas conquistas são físicas, materiais. Você está buscando por alguém que está teimando com Deus. E Deus está querendo trabalhar na vida dessa pessoa e está tendo misericórdia, às vezes, porque você está pedindo misericórdia. Às vezes Deus não deu uma quebrada ainda porque você está pedindo. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E Deus é bom, misericordioso, vai tendo misericórdia. A pessoa está lá, né? Está lá sofrendo. Vou entregar na mão de Deus e descansar. A gente quer entregar, mas ao mesmo tempo a gente fica ali, né? Meio, Senhor, trabalha na vida dele conforme a tua vontade. Porque Samuel falou, olha, quem mandou foi o Senhor. Não foi eu que vim aqui pela minha vontade porque eu sou profeta. Foi o Senhor que mandou. Então eu poderia muito bem escolher qualquer um desses para agradar Jessé, que era um homem, né, de posição naquela época. Ele poderia agradar. E muitas vezes nós queremos agradar as pessoas e deixamos de explicar aquilo que Deus quer no coração da pessoa. E ali nós vemos que Jessé, ele continuou. Ele falou, enquanto ele não vier, eu não sento à mesa com vocês. Eu vim aqui para sacrificar ao Deus do céu, e não a mim, e nem a ti que é dono da casa. É difícil entrar na casa dos outros e falar uma coisa dessa, né? Mas quando Deus manda, quando Deus manda, ou você entrega ou você vai, né, prestar conta com Deus. Então foram lá buscar e se colocou na presença de Deus, colocou Davi ali na presença de Deus. Quando Samuel olhou para Davi e falou, é esse, o Espírito Santo já falou no ouvido de Samuel, é ele. Então muitas das vezes, irmão, tome cuidado para que você não escolha segundo a aparência, aquilo que você quer para a tua vida. Tome cuidado para que você não vai pelo impulso das pessoas, você fazer muita vontade dos outros e de repente você não está deixando o Senhor reinar na tua vida. Muitas das vezes você reclama do teu sofrimento, ou seja, um sofrimento que tem um tempo, vai passar. Nós sabemos, né, que Deus não vai nos provar além daquilo que nós não podemos suportar. Nós entendemos, né, que a prova é momentânea, que o apóstolo Paulo fala, essa prova momentânea que nós estamos passando, nós vamos passar, nós vamos entendendo aos poucos que Deus está trabalhando na nossa vida, que Deus está querendo reinar a cada dia mais em nossas vidas. Você precisa buscar por você. Por isso que muitas das vezes nós somos servos de Deus e somos tristes, porque nós nos apegamos ao nosso eu, nos preocupamos demais com a pessoa que está escolhendo, está lá sofrendo, está lá, e você sofre junto e está esquecendo que Deus te chamou e Deus quer te usar. Está esquecendo que você, né, que nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos passando por momentos difíceis. O pastor já citou aqui, ali naquela oração do hospital. Outro dia Deus me preparou para ir uma outra vez, até gravei, deixei para os irmãos verem, né, os irmãos da oração, que estão no grupo da oração, para orarmos juntos, porque é bom quando nós postamos alguma coisa, não é para nos vangloriar, mas é para que nós possamos mover as mãos do Senhor através da oração da igreja, porque a oração coletiva, ela move as mãos de Deus com muito mais poder do que nós imaginamos. E nós vemos que a situação estava difícil, a ponto da prefeita chamar os pastores, os irmãos, para ir orar em volta do hospital. E agora nós ouvimos um testemunho desse. Você acha que Deus não está olhando por você? Você acha que foi só os pastores que oraram e Deus moveu as mãos dele? Ou a tua oração está inclusa aí nesse meio? Você também está orando? Então, quando nós vamos lá para orar como pastor, nós lembramos que estamos sustentados por uma igreja que está orando por nós também. Que seria do pastor, que seria dos líderes, se não fosse a oração da viúva, a oração do jovem, a oração da igreja para nos sustentar. Mas você tem que trabalhar para você. Você tem que se alegrar no Senhor, você tem que perguntar, Senhor, será que eu estou reinando? O Senhor deu um reinado para Davi. Você também recebeu do Senhor. Aleluia. Quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador, essa foi a unção de Deus na tua vida. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel derramou o azeite ali sobre a vida de Davi, o Espírito do Senhor desceu, o Espírito do Senhor tomou ele. E você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor está na tua vida. Aleluia. E Ele te cutuca toda hora para você se levantar.
para você ir lá para o teu quarto orar, para você mandar uma mensagem de fé para alguém, encorajar. Você vai chorar com os que choram, mas você vai animar aquele que está chorando. Fala, o teu dia de sorrir vai chegar. Já profetiza na vida da pessoa de que aquilo que ele está passando vai ser superado e ele vai voltar a sorrir. E não esquecer de que o Espírito de Deus está na vida da pessoa. E Davi tomou e aceitou, é claro. Teve luta? Teve. Saul não se conformava, né? Saul não se conformava. Se Saul soubesse de uma coisa daquela, já naquela hora, depois já começou a caçar Davi para matá-lo, mas ele estava protegido por Deus. Se antes ele já sabia se esquivar. Por isso que é bom nós aprendemos com o Senhor e colocar aquilo que nós já aprendemos anteriormente, como Davi. Ele disse, olha, vocês acham que eu não vou enfrentar esses gigantes? O que é esse incircunciso perto de um servo de Deus? Ele não está desafiando a você, ele não está desafiando a mim, está desafiando ao Deus do céu. Então eu só vou lá ser um instrumento de Deus para derrubar esse gigante. Aleluia. Se ele olhasse pelo tamanho dele, do gigante, talvez já sairia derrotado só no pensamento. Mas a vitória já vem quando nós depositamos em Deus a nossa fé. Aleluia. Nós já depositamos em Deus, eu tenho fé. Eu vou depositar no Senhor e depois eu vou para a peleja. Então Davi já falou, esse incircunciso aí. Então ele já viu que a pessoa já não temia Deus. Já era uma pessoa que temia a outro tipo de Deus. Então já não era o Deus do céu, o único fiel e verdadeiro. Então eu vou lá pelejar contra ele, porque ele teve que convencer o rei ainda, por causa da aparência dele, do tamanho. Ele teve que convencer o rei que era possível, porque ele havia tomado conta do rebanho do pai e pelejou contra os animais ferozes para defender as ovelhas. Então ali já estava estruturado com quem? Com Deus. Então você também está estruturado com Deus. Aleluia. Né? Quando Jesus chamou Natanael não tinha uma estrutura ainda com Deus, mas ele viu que Jesus o reconheceu. Ele falou, opa, isso aí é Deus. Isso aí é Deus, porque realmente ele começou a revelar coisas que ele havia sido feito, e o Senhor mostrou para ele que muitas coisas ainda vocês verão os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí tinha que ter fé, né, para aguentar aquele impacto do poder de Deus, porque a incredulidade prevalecia naquela época por conta da religiosidade. Mas quando abre o coração, Jesus revela o mistério dentro do coração. O Espírito do Senhor entra nas nossas vidas e começa a revelar os mistérios dele, o que ele tem de mais para a nossa vida. Aquele que te chamou, ele sabe muito bem até onde você pode chegar e até onde você pode aguentar. E ele sabe o que ele tem para a tua vida. Né? Davi teve que esperar muito tempo. Ele poderia até questionar, você já foi ungido? Cadê? Saul, dá licença aí do trono, que o Senhor me ungiu. Não, ele sabia que ele tinha que esperar. Você tem paciência de esperar aquilo que Deus já te prometeu? Está com a paciência. Está difícil, né, irmão? Parece que não chega nunca. Eu pedi, Deus confirmou, mas eu não recebi ainda, né? Davi foi ungido, estava confirmado, ungido ali, confirmado, rei por Deus, e ainda não havia recebido a coroa de rei. Mas ele desistiu? Não, ele continuou pelejando, ele continuou ainda até o dia em que chegou o momento de ele ser coroado conforme a promessa de Deus na vida dele. Então aquilo que Deus te prometeu, irmãos, não se preocupe, o inimigo não vai tomar, mas você tem que vigiar. Guarda bem o que tem, para que ninguém roube a tua, eu escutei, a tua coroa. Então às vezes eu estou falando aqui que você já está reinando, talvez você não está acreditando que você é o rei, né? E quem que tem uma coroa se não é o rei? A rainha, né? Então guarda bem o que tem, para que ninguém roube a tua. Você já está com a coroa, e essa coroa é o Espírito Santo na tua vida. Você já está selado. Amém? Então tira essa tristeza do coração, tira esse desânimo, para de querer insistir demais naquilo que Deus já falou para você esperar, e comece a lutar pelaquilo que Deus te ordena. No dia a dia vai aparecer, não se preocupe.
que o dia a dia Deus vai te dar, as pelejas do dia a dia. Aí vamos enfrentar as batalhas no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quando de ceia, nós já vamos cear. Que o Espírito Santo continue falando e reinando nos corações de cada um. Amém? Pastor? Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Como é bom saber que o Senhor nos escolheu, né? No meio a tantas coisas que acontecem, né? Tantas situações que nós vivemos, e Deus teve um cuidado especial comigo e com você. Ele escolheu só nós? Não, a Bíblia diz que o Senhor escolheu todos, né? Porque Ele pagou um preço enorme para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus está nos chamando, né? Então hoje, palavra que o pastor está ministrando, palavra que a irmã Edlin falou, né? Às vezes nós nos frustramos por causa de pessoas, por causa do pastor, por causa de um líder. Nós às vezes aqui na frente falamos, irmãos, às vezes cheio de vontade de acertar, nós erramos. Nem com os nossos filhos nós acertamos como nós gostaríamos, né? Imagina então com as outras pessoas. Às vezes, por mais amor, por mais carinho que nós tenhamos, às vezes uma palavra colocada na hora errada, nós deixamos às vezes uma marca ruim. E ela disse isso que é verdade. Não se frustre por causa dos homens. Não se frustre, não deixe de viver o que Deus tem para você por causa dos homens. Se Davi tivesse olhado para os homens, ele tinha desistido da caminhada dele, porque nem a família dele acreditava nele, mesmo depois de ter sido ungido, mesmo depois de Deus ter derramado poder sobre a vida dele. Quando ele foi lá para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, que foi lutar contra o gigante, os irmãos próprios dele falaram: quem é você? Como é que você vai conseguir? Quem que você pensa que é? Ainda falaram que ele estava querendo se aparecer, né? Então ninguém acreditava nele, mas ele não olhou para o homem, ele olhou para Deus, né? Então nessa noite, olhe para o Senhor. Você vai tomar a ceia do Senhor, nós vamos tomar juntos. Quero convidar você para nós orarmos, né? E colocarmos no altar de Deus. Senhor, nós abençoamos esses elementos da Santa Ceia. Agradecemos, Deus, se algum irmão está tomando no seu lar, através, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, das redes sociais, ele está vendo esse momento, participando conosco. Abençoa o seu pão, abençoa o seu cálice, e abençoa, Deus, permita que sejam consagrados a Ti esses elementos da Santa Ceia. Sabemos que aqui é apenas, Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui com algo, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, nós lembrarmos daquilo que foi realizado naquele momento em que o Senhor esteve com os seus discípulos, Senhor. Temos aqui o pão que representa a Tua carne, e temos aqui o suco da vida, Senhor, que representa o Teu sangue. Mas nós sabemos, Deus, que esse momento de memorial, ele é especial, Deus, porque nós estamos declarando que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. A palavra diz que o Senhor retornou aos céus, mas que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E nós, Senhor Deus, testificamos isso, Senhor, realizando a Santa Ceia em comunhão. E assim pedimos a Tua bênção aqui no lar do Teu filho, da Tua filha, que o Senhor derrame poder, Senhor, e que nós, ao tomarmos essa ceia, sejamos, Senhor Deus, Pai, abençoados no Senhor, fortalecidos no nosso espírito, e crendo, Deus, que o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, e o Senhor realmente nos deu um reinado, o Senhor nos deu uma unção, Pai, e um poder que somente o Senhor poderia dar. E bem-aventurados somos nós quando cremos e entendemos que verdadeiramente nós somos mais do que vencedores no Teu nome. Obrigado, Pai, nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir aos irmãos que venham, vamos passar o alquinho na mão, cada um pega aí do pão e do suco, né? E retorna para o seu lugar para nós tomarmos juntos. Quem tomou pela manhã que esteve conosco, quiser tomar de novo, pode pegar comigo, tá bom? Amém? Tem um louvor enquanto alguém dos irmãos aí trouxe um louvor aí. Está fazendo solo aí, irmão? Danilo ou vai fazer para a equipe? Fique à vontade.
voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa tremenda, né, irmãos? Esse Deus do impossível não se esqueceu de nós, né? Esse Deus não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Ele nos viu, né, embaixo da figueira. Ele nos viu lá no meio das ovelhas, no curral, né? E Ele se lembrou de nós. E esse Deus tremendo, Ele veio hoje cuidar de cada um de nós. E você que nos vê aí pelas redes sociais, o Senhor não se esqueceu de você, né? Essa mensagem hoje é para ti. Talvez você está aí escondido dentro do teu quarto, né? Quanto tempo você tem procurado fugir de tantas pessoas, né? Tem procurado viver a tua solidão. E o Senhor disse que Ele tem te visto aí, né? E que Ele tem uma unção especial para você. Como eu creio nisso, pastor? Eu creio nisso, né? Desde o início, hoje, lá quando o nosso irmão leu lá, né, a palavra, né? Que, olha, irmão, realmente o Senhor venceu. E Ele, né, como disse o nosso irmão Eric, não é por nós, é por Ele, né? É nele que está o poder, a autoridade, é em Deus que está a vitória de cada um de nós. E nessa noite, né, volte, faça o caminho de volta para o Senhor. Volte para a presença de Deus, abra o teu coração, rasgue a sua alma, diga: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor com certeza Ele te vê, e quando Ele vê essa atitude de você querendo voltar, Ele está pronto para te abraçar. E Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor,
Não deixe que o homem frustre o trabalho do Senhor na tua vida e através da tua vida. Não deixe que por causa do homem, por causa desse ou daquele, ou de circunstâncias quaisquer, que você deixe de fazer aquilo para o qual o Senhor Deus te chamou e te ungiu e deu uma coroa para você. Palavra do Senhor diz aqui, né? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Esse é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim." Em memória do Senhor Jesus, comamos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, muito obrigado. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha." Em nome de Jesus, queridos, nós somos hoje as testemunhas do Senhor. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Nós estamos testificando, quando nós estamos levantando esse cálice hoje, nós estamos acreditando que aquele sangue vertido na cruz do Calvário, ele foi poderoso, ele é poderoso para pagar por todos os nossos pecados. Toda a maldição que estava sobre a nossa vida já foi levada na cruz do Calvário, e nós declaramos hoje, tomando a ceia, de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. É um memorial que nós fazemos. Nós declaramos hoje com fé que nós estamos tomando essa ceia porque acreditamos na promessa do nosso Deus. Em nome do Senhor, tomamos. Se você puder ficar em pé, glória a Deus. Na saída, se você puder, leva os seus copinhos, deixa ali no cesto. E agora, querido, coloque, se você quiser, né? Coloca a mão no seu coração. Receba de Deus uma palavra de bênção nesta noite. O Senhor mandou que Samuel fosse ungir a Davi. Ele saiu. Ele sabia o lugar aonde ele tinha que ir, mas não sabia quem era a pessoa sobre quem ele teria que derramar o óleo santo de Deus. Mas um dia, irmãos, Samuel também foi colocado na casa de Deus, e ele não conhecia nada. Mas um dia ele ouviu uma voz que o chamava em meio ao anoitecer, e ele, várias vezes ele foi até o sacerdote dizendo: "O Senhor me chama", mas a voz que chamava era o próprio Deus. E até o momento em que, ali orientado pelo sacerdote, ele respondeu quando ouviu aquele chamado: "Fala, porque o teu servo ouve." E a partir daquele momento Deus começou a falar com Samuel de uma forma sobrenatural. O Senhor revelou a ele tudo aquilo que haveria de fazer sobre Israel. E na vida daquele homem que se levantou como um grande juiz do Senhor, ele foi o último ali dos juízes, mas poderosamente usado na mão de Deus. E Deus quer usar a minha e a tua vida, que eu e você possamos estar dispostos, dizendo: "Senhor, fala que o teu servo ouve." Irmão, você quer ouvir a voz de Deus nesta noite? Fala que o teu servo ouve. Você vai ter que ir muitas vezes, como também Samuel foi, tendo que enfrentar as adversidades, mas para fazer a vontade de Deus. Mas a glória é tremenda, o poder é maravilhoso, a unção, a aliança que você tem com Deus, a comunhão que você tem com o teu Senhor é enorme, é maravilhosa. E é isso que Deus tem para ti nesta noite. Abre o teu coração, deixa a glória de Deus entrar, penetrar profundamente na tua alma. Deixa os medos cair, as frustrações, deixa tudo por terra em nome de Jesus, e sai daqui como um novo homem, uma nova mulher. E você que nos ouve aí pela internet, receba o poder de Deus na tua vida, que a unção que desceu sobre a vida de Davi desça sobre a tua vida, sobre as nossas vidas nesta noite. E ainda que o dia de amanhã continue o mesmo, tenha certeza que Deus já derramou o poder, a autoridade e a vitória dele na tua vida, porque é para isso que Deus nos chamou nesta noite e neste lugar. Saia daqui com a unção de Deus e a certeza de que a obra que Deus tem para ti, ela já foi revelada e já foi derramada sobre o teu caminhar. Basta você crer
na hora certa, Deus vai completar a obra na minha e na tua vida. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco aqui reunidos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Vamos dizer juntos? Amém. Que Deus te abençoe. Eu queria agradecer ao grupo de louvor, né? Nós, como voltamos o culto de repente, chamamos os irmãos ao grupo de multimídia. Eles tiveram que se arrumar aí para poder fazer o louvor pela manhã, agora à noite. Na quarta-feira, se Deus quiser, já estaremos mais organizados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.